teve Botafogo e Fluminense no Nilton. O Flu jogou com um time reserva, buscou mais um pontinho, continua ali na primeira parte da tabela, no G4, e o Botafogo perdeu a chance de colar ali na galera de cima da tabela. Eu estava nesse jogo, trabalhando na reportagem, e preparei um material para mostrar para vocês os bastidores desse clássico. Agora são 5h30, faltam 3h30 para a bola rolar, e eu tô chegando aqui no estádio Nilton Santos. Aqui fora fica o caminhão de transmissão. Aqui, é daqui que tudo é controlado. Agora começar a saga pra gente chegar ali no campo. Credenciamento, ok. Aqui o corredor, pra gente entrar no campo, a escada, e aí vamos chegar no tapetinho do Botafogo. Tá aqui, estádio Nilton Santos, tudo preparado. Vai ter homenagem pro Alex Telles, o pessoal tá testando aqui, o letreiro. Hoje ele completa 100 jogos. O pessoal da transmissão tem acesso ao vestiário para filmar como tal. Detalhe, o Alex Telles tem a braçadeira de capitão e a flâmula para ele entrar no jogo. Além, da caneleira com os filhos. Eu não me esqueço que nós há 2 meses atrás éramos muito criticados, que isto muda muito rápido. Ai, que linda! Vejo algumas faixas ali, como Fora Zubeldia, Covarde, torcida do Fluminense muito na bronca. 22ª rodada Campeonato Brasileiro, noite de clássico no Rio de Janeiro, vamos juntos à saída do Fluminense. Essa é a minha visão durante o jogo, o banco de reserva. A falta é pro Botafogo e é uma boa falta. O Marçal olhou agora aqui para a comissão e falou, manda ele bater direto. Alex Telles, pé esquerdo, bateu direto, golaço! Golaço! E um grande gol de Alex Telles! É do Botafogo! Dedico esse gol ao meu pai, que tá aí. E é isso, segundo tempo eu vou estar mais forte porque não acabou. Obrigada, Alex. Aí, Marçal, eu falei que você falou que era pra bater direto, tá? Eu falei, tem que bater, dali tem que bater. Tem bom batedor, olha aí o que deu. Está ali dentro da área como um atacante, a bola vai na direção dele, vem a cabeçada na trave pro gol! Ignácio! Terceiro andar e a cabeçada certeira pra baixo! É o empate do Fluminense! Saiu o público aqui no estádio Nilton Santos, 23.994 presentes hoje aqui. Acima da média do público que costuma colocar em partidas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo no Nilton Santos. De passagem o Paulinho, Samuel Xavier, Arthur Cabral! Turma desse lado aqui chegou a comemorar gol. Acabou o jogo, 1-1, agora a gente vai entrevistar os 2 times, vambora. Como eu falei, vem numa boa sequência, buscar dar sempre o melhor dentro do campo. Logo que acaba o jogo, termina o nosso trabalho aqui no campo, mas aí a gente precisa ir lá pra dentro, porque começam as entrevistas coletivas, zona mista e tudo mais. Enquanto a zona mista acontece lá, tem também jornalista aqui, na sala de coletiva, aguardando os técnicos. Então é isso, meus amigos, quase meia-noite, 10 para meia-noite, quase domingo já, e acabou tudo por aqui, pelo menos da minha parte. Terminou Botafogo 1, Fluminense também 1. Beijo! É uma correria, mas é sempre bom demais trabalhar num clássico desses, hein? Gostei de compartilhar com vocês um pouco dos bastidores. E eu ainda vi de pertinho um lance que eu nunca tinha visto na vida. Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro, passe aí, do Samuel Xavier, que encontra o Nonato, que dá esse chutaço. E o Alisson, gente, o Alisson defendeu de cabeça. Que loucura, olha aí, de perto. Teve até atendimento pra ver se estava tudo bem com ele. Mas o negócio, o Alisson, é defender, evitar o gol de qualquer jeito. O gel dele, nem se mexe, caiu no chão, mas depois levantou e seguiu o jogo. Calminho aí? Tudo tranquilo, tudo na paz. Foi por isso aqui no sábado. Rapaz, tem que demitir todo mundo lá. Empatar com o Fluminense é vergonha. Vergonha. Eu tava vendo você antes do jogo e falou assim, olha, é a cara do Botafogo não esse jogo. Dificuldade, clássico, tudo dando errado pro rival, Botafogo tudo certinho, descansado, treinado, ou não. Cara, eu vi antes do jogo, não foi só você, eu vi vários botafoguenses antes do jogo na rede social falando assim, pô, pior que a cara do Botafogo
entregar esse jogo hoje, Pois perder, é. empatar, impressionante. Tava tudo muito bem preparado. Tropeça cara. muito em casa o Botafogo, né? Tropeça muito em casa mesmo, assim. Tropeçou contra o Remo, Coritiba, Vitória e agora o Fluminense. E assim, lá... Flamengo, o- Flamengo. Flamengo também, mas eu tô falando assim, o Flamengo tá brigando pelo de título. resultados inesperados. Resultados né? inesperados. Resultados onde o Botafogo é Esse, muito assim, favorito. Pois Mas é. pra mim, perder em casa é tropeço sempre. Pô. Ainda Não, mais um tudo clube com bem, tanto mas é investimento que- mesmo com transferban. Tudo bem, tem transferban, uma série de coisas e tal, mas o Botafogo tem um baita de um elenco ainda. Tem, mas. E Qualquer lá no início derrota tava em muito casa- pior. Quando perdeu pro Flamengo, tava muito bagunçado o Botafogo, muito bagunçado. Mas é que sábado o Botafogo era muito favorito, entendeu, sábado Papo? Assim, era- teoricamente, antes do jogo, cara, assim, era o Não, eu Fluminense. entendi, cara. todo entendi. esfacelado, O Fluminense né? tem Em elenco, momento mas o Fluminense algum- tem um elenco até mais forte que o Botafogo hoje. Mas foi com o cara. time todo reserva, Elenco. Papo. O Fluminense tava com com o time todo reserva, sábado. E em todo momento reserva. algum, o Botafogo fez com o Fluminense o que o Fluminense fez nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. É. Que assim, se alguém jogou bola nesse jogo, foram aqueles 15 minutos ali, que até saiu o empate com. Até com os dia 12 fala, minutos. não, vou tirar quem tá jogando Vou tirar- bem pra equilibrar de novo. Impressionante, lá. Eu falei pros meus amigos na hora, eu falei, É inacreditável. Zubeldia começou a botar os titulares, assim, acabou o time do Fluminense de novo, e o Ganso saiu pro Hércules. Foi a primeira, saiu foi a primeira, pro Nonato. Saiu pro Nonato, fala assim da posição por posição, né? E aí saiu o Hércules e ele tirou o Serna também. Isso, junto, tirou né? o Serna, que deu E assistência. ele depois tirou o Soteldo, que era o melhor em campo junto com o Ignacio. Assim, impressionante, cara. E o ele Franklin, desmontou o time. O Franklin melhorou um pouquinho quando trocou os pontas, botou o Matheus Martins, que entrou bem melhor que o Vidalba. Horroroso o Vidalba, meu Deus. Porque antes do gol do Fluminense, o Vidalba teve uma grande chance com aquele passe maravilhoso do Montoro, de trivela, Sim, que aí ele chutou fraquinho na mão do Fábio. Ali poderia dificultar mais pro Fluminense. Mas aquele momento era tudo do Fluminense. Pois é, então 1-1 no jogo de sábado, né? O Fluminense entrou com o time todo reserva, exceto o Fábio, só o Fábio, o único titular. O Ignacio tem sido titular, mas é porque tem vários jogadores machucados na posição, e eu arrisco dizer até que o Ignacio, que tem um status de reserva hoje no Fluminense, não vai mais ter não, tá? Eu acho que para voltar alguém no lugar dele vai ser difícil. A questão só é que o Ignacio tá agora suspenso pro jogo contra o Palmeiras, sábado que vem, levou o terceiro amarelo aí de uma forma até meio tola, na verdade. Não sei até se foi muito justo o amarelo que ele levou, mas enfim, levou o terceiro amarelo, tá fora do jogo com o Palmeiras, sábado, jogo que interessa diretamente ao Flamengo, que venceu na rodada. O Palmeiras empatou, o Flamengo encurtou a distância, está com 6 pontos só de desvantagem, mas com um jogo a menos. Então, esse jogo entre Palmeiras e Fluminense é um jogo bem importante para o Flamengo, porque o Flamengo agora depende só dele, que com um jogo a menos ele pode encurtar para 3 a diferença. E ganhando o Palmeiras no confronto direto que ainda tem, os dois, embora o jogo seja em São Paulo, o Flamengo já ultrapassaria o Palmeiras nos critérios de desempate. Agora, se o Fluminense der uma mãozinha sábado, tirar ponto do Palmeiras, seja empatando, seja vencendo, aí melhora muito a situação pro co-irmão, né? Eu acho que vamos providenciar esse resultado. Co-irmão merece, né, Bandeira? Merece. Ô, Jogo em casa. Matheus, pode ajudar? Olha lá. Quem fala é o Matheus Rubro-Negro? O Matheus Montenegro? Ó, Você pode ajudar? Tô mandando mandando Cebolinha 0800 pra ir, Matheus. Entendi. Então essa vitória... Oi? Peraí que eu vou ligar pra você aí, Bap. Peraí. Ô, Bap, fala comigo aí, Bap. Tô esperando você responder aí. Com ele aqui. Não, é você, Papa. Mateus. Você é o Bap, não sabe brincar. Ô, Matheus, dá pra dar uma ajudinha pra gente? Ó, o Cebolinha tá... Manda o Cebolinha aqui, ó. Manda o Cebolinha. Manda no Uber Black, por favor, tá? Manda o Cebola aí. Tá? No 0800. Tá bom, a gente paga 50% do salário. Opa, formou, fechou. Amigo. Então, esse jogo de sábado aí, Fluminense e Palmeiras, é crucial. Vai ser a maior torcida do Brasil, sabe? Vai, verdade. Vai ser a maior torcida. Vai ser a torcida do Bangu, que até parece a do Fla-Flu. Parece a do Fla-Flu, Mas, ó, Fluminense no sábado fez um jogo melhor do que vinha fazendo. Com o time todo reserva. Eu acho até no primeiro tempo, quando finalizou, não finalizou muito, mas finalizou com perigo 2 vezes, o Otávio chutou uma bola perigosa, o Soteldo chutou uma bola muito perigosa. Até no primeiro tempo, quando o Botafogo venceu por 1-0, o Fluminense fez um bom primeiro tempo, assim, melhor do que vinha fazendo. E o gol do Botafogo saiu numa falta perfeita cobrada pelo Alex Telles, né? Senão a bola não entraria, mas, cara, aquela bola que vai na coruja, bate na trave antes e entra, não tem jeito. Então, placar, eu achei o placar justo. O Botafogo teve mais perto da vitória ali na parte final do jogo, né? Porque o Fluminense ficou todo desmontado pelo próprio Zubeldia. O Botafogo acho que teve mais perto da vitória.
Mas assim, não dá pra dizer que o placar foi injusto, não. Acho que foi bem justo. E o Fluminense teve chance de ganhar. Se ele não tivesse desmontado o time naquele momento ali, começou muito bem o segundo tempo, empurrou o Botafogo todo pra trás, o Botafogo não conseguia sair na intermediária. Não trocava 3 passes. Não conseguia. Mas aí o Zubeldia fez o favor de desmoronar o time do Fluminense, tirou quem estava jogando bem, por incrível que pareça, né? Jogadores muito criticados, até por mim, mas estavam jogando bem. O Ganso, o Soteldo, o Serna, e tirou os 3. O Soteldo jogou muito. Jogou muito. O Franklin Carvalho trocou o lateral esquerdo, porque o Telles estava jogando bem no primeiro tempo. Quando o Fluminense voltou no segundo tempo, forçando muito com o Soteldo por ali, e o Botafogo com esse problema gravíssimo na marcação, que deixa o adversário circular a bola do meio para a ponta, o Soteldo tinha campo com a bola dominada, então o Telles tinha que ficar recuando o tempo todo, e aí o Franklin botou o Paulinho, que estreou na lateral esquerda do Botafogo, estreou bem. O Paulinho, lateral que veio da Dinamarca, e o Matheus Martins também entrou por ali para ver se o Botafogo parava. E para ver se o Fluminense parava de atacar por ali. E é uma coisa, né, Ilan? Porque assim, o Fluminense começou o segundo tempo muito bem. E o Franklin Carvalho, quando identificou isso, chamou os 2 pontas, o Barreira e o Matheus Martins, porque o Fluminense atacava muito pelos lados. E aí, quando os dois estavam à beira do campo para entrar, o Serna cruzou e o Ignacio fez o gol, quer dizer, acabou empatando o jogo antes das trocas. O Botafogo não teve como se segurar, mas com as trocas do Fluminense, realmente, o Fluminense caiu de produção e o Botafogo, com algumas substituições, acabou melhorando. Mas falta muito ao Botafogo, quando não tem o Guinho, um volante ali de pegada. O técnico optou por um meio-campo muito frouxo na marcação. Danilo e Medina são bons com a bola, o Montoro jogou muito, mas o time, essa bola aí, isso é brincadeira, ó. Olha o passe de trivela do Montoro. Incrível. Pro Vidalba dominar errado, chutar errado, correr errado, fazer tudo errado. Mas o Botafogo tem esse problema na marcação quando não tem esse primeiro volante. E o técnico não acerta. Ele viu que o Fluminense estava com mais campo, estava com mais espaço nesse momento do gol e não botou um volante também de pegada. Aí o Fluminense aproveitou, mas depois do gol realmente... Depois do gol, o jogo ficou equilibrado novamente. No finalzinho, o Botafogo apertou um pouco. Mas depois do gol do Fluminense, eu vi um equilíbrio também entre os dois. Raíza, e aí, Raíza, tudo bem? Viu o jogo? Conseguiu ver o clássico no sábado? Fala, Ilan, Bandeira, Papa, galera toda aí ligada aqui no Placar Aberto. Assisti, claro, assisti o clássico. Tirou de cabeça essa bola. De cabeça, goleiro cara. já tinha defesa de cabeça. Eu nunca tinha visto na vida. Eu nunca vi isso na vida. Eu já vi o goleiro sair de cabeça, né? Pra dividir com quando a bola vem ali dividindo. Ele bateu na cabeça. Não, a bola não bateu na cabeça dele, não. Ele defendeu de cabeça. Defendeu de cabeça. Ele deu a cabeça, ele teve o reflexo de jogar a cabeça. Mas eu vi os comentários da galera nas redes, né, falando no momento que ele cai, parece aqueles personagens de filme, de briga de espada, que leva um golpe de espada no peito e cai daquele jeito. Eu vi muito isso, eu achei muito engraçado, né, porque a queda dele foi engraçada, realmente, ele foi caindo assim, né, se ajoelhou e depois caiu, mas vi sim o clássico, achei um jogo até, assim, o Botafogo foi melhor em talvez boa parte ali do jogo, mas o Fluminense teve os momentos também, teve seus momentos ali. Acho que o placar acabou sendo um placar justo pelo que as duas equipes fizeram ao longo do jogo. Tô com o Ilan, acho que o Soteldo jogou muito, tá? Inclusive, eu ia mandar essa mensagem pro Ilan, porque vários torcedores do Flamengo estavam comentando numa postagem que eu fiz falando Soteldo é melhor do que todos os pontas do Flamengo juntos e não sei o que lá, rasgando elogios para o Soteldo, que realmente fez um grande jogo. Quem tava falando isso? Alguns torcedores do Flamengo lunáticos, né? Daquela rede lá dos doidos. É a hora de vender ele agora, rapaz. É a hora de vender. Bota no DVD e vende. É igual o Castilho quando fez os gols contra o Flamengo. Os caras venderam no timing certo, meu irmão. É a maior venda da história do futebol. É a maior venda da história do futebol. É mesmo. Troca no Cebola? O Castilho? Pô, meu irmão, eu troco na tia do cafezinho lá do Flamengo. Soteldo. O Soteldo? Cara, sei lá. Ó, e o Castilho, quer o Castilho pelo Alacian? Pô, meu amigo. Olha ele aí, ó. Ô, Papa, não precisa ser pelo Alacian. Leva o Castilho de graça, não precisa me dar nada em troca, não. Leva ele. Eu pago pra você levar. Cara, inacreditável. Olha esse lance do Castilho. Olha isso aí, ó.
Cara, olha a intimidade do Castilho. Olha isso. O Telles não consegue dominar a bola porque ele não entende. Meu irmão, ele não sabe correr, cara. E foi a Raíza que recomendou a contratação dele pro Fluminense. Foi a Raíza, rapaz. Ela recomendou o Cerno e o Castilho. O que tá acontecendo, Raíza? Manda o Castilho lá pra Gávea. Manda. Pode mandar, troca em qualquer um lá. Olha que reserva coisa do Pedro. absurda. Cara, ele é Vai fazer muito muito ruim, gol. cara. E com a marcação do Botafogo, o Castilho não conseguiu jogar, é um indício muito forte. Pô, foi um negócio assustador, não foi, Bandeira? Assim, o Fluminense fez um bom jogo, mas o Castilho foi assim, a coisa destoante do jogo. Foi ele mesmo. ficou em campo até os 39 do segundo tempo. O Zubeldia é impressionante, cara. Ele tira quem tá jogando bem, né? Os três que estavam desequilibrando até em determinado momento o jogo pro Fluminense, o Ganso, o Serna, o Soteldo, estavam muito bem no início do segundo tempo. E mantém o Castilho até os 38, 39 do segundo tempo. Aí entrou o Hulk com aquele... Eu não vou falar aqui, não. Essas coisas eu falo no canal. Eu não vou falar, não. Aqui é um lugar de respeito. Não dá pra falar esse negócio. Aqui é um horário família. Eu ia falar o negócio do fraldão geriátrico, mas não vou poder falar aqui. Aqui eu não vou falar, não, cara. Só essas coisas eu falo no meu canal. Não falou não, né? Não vai falar não, né? Agora, não vou. O Soteldo não tem condição, cara. Não tem condição. O Soteldo jogou muito bem, mas talvez tenha sido, até por conta da marcação do Botafogo, o jogo que ele teve mais liberdade entre os últimos jogos aí. Porque o Botafogo é aquilo, o Botafogo, a torcida reclamou muito que deveria, pelo momento do Fluminense, ter entrado amassando, desde o início do primeiro tempo. E as chances que o Botafogo criou foram, assim, esporádicas durante a primeira etapa. O Botafogo criou uma chance, aí o Fluminense ia lá, Soteldo dava um chute, aí o Botafogo criava outra chance. O Botafogo não foi impositivo. E isso já gerava uma reclamação. Saiu o golaço, gol emblemático do Telles, na semana da renovação dele, muito bonito. E o Botafogo teve algumas chances. Mas no segundo tempo, quando o Fluminense foi pra cima, o Botafogo recuou e não conseguia sair em contra-ataque, quer dizer, conseguiu no lance do Vidalba, e também não marcava. Então o Fluminense circulava muito essa bola, e aí a bola chegava ao Soteldo com muita liberdade. E uma coisa é o Soteldo fisicamente, é o Soteldo em sequência de jogos. Agora, ninguém nunca reclamou da qualidade do Soteldo. Ele com liberdade, com espaço, ele vai pra dentro mesmo e vai conseguir gerar ações. E foi o que ele fez. Ele tem muito mérito nisso também, pela qualidade que tem, mas ele teve muito espaço para jogar. E ele aproveitou bem esse espaço. E aí a gente vai ver a assistência do Serninha, né? O ídolo da Raíza. Ela mesma hora apareceu no grupo lá assim. Assistência do Kevinho. Jogou assistência bem, do tá? Kevinho. Jogou bem, Lan. Jogou bem. A Raíza, Tudo bem. A Raíza é apaixonada pelo Kevinho, cara. Toda hora, ai, Kevinho. Ai, o Kevinho. Ai, o Kevinho. Kevinho deu assistência. Jogou bem. Não joga nada, 35 jogos. Aí ontem, sábado, jogou bem. Jogou bem. Perdeu 2 gols na cara de cabeça também. É verdade. Ela quer ser assessora de imprensa do Kevinho. É ele agora? Acho que é agora. Ó. Kevinho, Ignácio, Estopa. Essa bola é de estopa. O Ignácio jogou muito bem, tá? O Ignácio jogou muito bem. Antes de fazer o gol, ele salvou um lance ali. Não, ele tá bem. A gente falou aqui. A bola do Montoro pro Arthur Cabral, né? Que ele salvou. O Montoro deu o passe perfeito, o Arthur Cabral foi cortar pra dentro. O Otávio jogou bem. O Fluminense fez um jogo sábado, onde o Otávio, que é um dos jogadores mais perseguidos, mais questionados pela torcida, jogou bem. Então, assim, o Fluminense fez até um bom jogo. Fez um bom jogo, todo de reservas, repito. E o time piorou quando entraram os titulares. Piorou claramente. Eu falei pros meus amigos. Falei, o Botafogo melhorou um pouco, com a entrada do Matheus Martins, principalmente, e do Paulinho, lateral esquerdo. E o Fluminense piorou com a entrada dos titulares, assim, mas claramente. Tava no nível ali, nota 7, vamos dizer. Caiu pra nota 5 de novo e correu até risco no final. Canóbio. O Savarino. Lúcio Acosta, não sei o que virou o Lúcio Acosta, cara. Impressionante que desapareceu o futebol dele. E aí levanta agora a questão, o dilema, né? O Fluminense joga amanhã, tá, gente? Amanhã tem Fluminense e Rivadavia no Maracanã, jogo já decisivo, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Flamengo também joga essa semana contra o Cruzeiro, seu primeiro Fluminense ganha fácil, tá? Ganha fácil. Você promete, Papo? É passeio do Fluminense, tá? Você promete? Olha o veneno. Aí se perder, ele vai falar que foi zica reversa. Eu já sabia. Eu já vi o veneno escorrendo ali. Ganha fácil. Fácil. Mas, cara, amanhã tem jogo com o Rivadavia, e aí o dilema é o seguinte, vai jogar com o time titular? Esses caras que não estão jogando nada e que entraram e mataram o time quando entraram no segundo tempo no jogo contra o Botafogo, sinceramente, é um dilema e tanto. Agora, na minha opinião, não tem que ter tanto dilema, não. Tá? Se o Fluminense fez um jogo
bem melhor do que vinha fazendo, inclusive em termos de postura, em termos de atitude, até de intensidade em alguns momentos. Se o Fluminense fez um jogo bem melhor contra o Botafogo, com 10 jogadores de reserva, tem que pegar desses 10 aí, pelo menos uns 3 ou 4, e botar pra jogar terça-feira. Com certeza. Sabe, claro, não vai botar de novo o time todo reserva contra o Rivadavia. Na minha opinião, não é por aí. Tem jogador do Fluminense, dos titulares, que tava ok, que estavam rendendo. Agora, se é o caso de 3, 4 jogadores que não estão rendendo nada há bastante tempo, por exemplo, dando nome aos bois aqui, por que o Lúcio Acosta precisa ser titular amanhã? Eu nunca pensei que ia dizer isso, tá? Mas o Fluminense amanhã deveria começar com o Ganso de titular. O Ganso tem que ser titular no lugar do Lúcio Acosta. O Ganso fez um bom jogo contra o Botafogo. Olha, rapaz. Nada especial, nada brilhante, mas fez um bom jogo. E o Lúcio não entrou... Não é jogador pra esse jogo não, Ilan. Hã? Não é jogador pra esse jogo não. Papa, você não viu o jogo de sábado. Você não tem visto o jogo do Fluminense. E o Lúcio? Não, eu vejo. Eu tô e o Lúcio? Não é jogador pra esse jogo. Cara, mas o Lúcio tá dominando uma bola, cara. Olha só, se o Lúcio entrar na rotação nesse jogo... Mas não tá jogando nada, Papo. Melhor do que a intensidade do Ganso, mas não tá, alguma coisa tá acontecendo com o Lúcio, cara. O Lúcio não consegue dominar uma bola. Tudo bem, eu não sei o que aconteceu. Mal mesmo. Mas o Fluminense é dependente dele, tá? O Fluminense é dependente dele. Não, mas fez um bom jogo sem ele. É isso que a gente tá falando aqui, né? O Ganso organizando o jogo no meio, perdeu em intensidade, perdeu em aceleração. Mas assim, ganhou em inspiração, ganhou em aproximação, o time jogou mais aproximado, jogou com boa associação no jogo contra o Botafogo. Mas a partir do momento que olha só, nesse jogo contra o Botafogo, ok, eu te entendo, eu também achei. Só que eu vou te falar o seguinte, o Ganso, contra uma equipe como o Rivadavia, eu sinceramente, eu acho arriscado, tá? Agora, beleza, vai ganhar em casa, eu acho que é mais arriscado fora. Acho que é mais arriscado fora, você precisa de mais pegada. Eu acho que nos dois jogos. Eu acho que eu preferiria ainda o Lúcio, mas detalhe, na rotação certa. Não nessa mas não rotação. Vai jogar, Papo. O Lúcio tá sem jogar nada há muito tempo. Assim, por questão de meritocracia, de justiça, eu acho até em relação à adaptação ao jogo, eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu mesmo avaliando nesse contexto que você tá falando, pra amanhã eu começaria com o Ganso. E eu usaria o Lúcio ali no segundo tempo, se fosse o caso. Se fosse o Ganso cansar, porque ele vai cansar em algum momento, com 15, 20 do segundo tempo, aí você tira. Agora, esquece o Ganso, tá? Digamos que haja debate em relação ao Ganso. Agora, outros jogadores que jogaram bem a partir de sábado, eles têm que ser titulares. O Soteldo jogou. O Soteldo tem que ser titular amanhã. Quem vai ser titular? Vai ser o Canóbio, necessariamente? Vai ser o Serra, que até fez um bom jogo também, mas o Soteldo foi melhor. Então, assim, você tem que pegar, e ele pode escolher, não vou aqui determinar, tem que ser esse. Pega 2, 3 jogadores, pelo menos, que jogaram sábado, e bota pra jogar amanhã. Eles têm que estar em campo. Verdade. Porque, senão você pega o mesmo time que não estava jogando nada, e do qual fazem parte vários jogadores que entraram no segundo tempo e também não jogaram nada, bota pra começar o mesmo time que vinha jogando amanhã, o time vai mal, e aí de quem vai ser a culpa? Vai ser do treinador. Que viu um jogo sábado com muita gente jogando jogos decentes, um jogo bem razoável ou bom, e não vai aproveitar ninguém. Mas a minha opinião eu acho que ele vai trocar alguém. Não sei exatamente quem, mas eu acho que ele vai trocar uns 2, 3, e aí eu começo aqui pelos obrigatórios, na minha opinião. Eu acho que amanhã ele deveria começar com os 2 laterais que jogaram sábado. Samuel foi melhor do que o Guga vinha sendo, e o René, também pensei que não quer dizer isso, foi melhor do que o Arana. Cara, pro René estar melhor que o Arana, e o René é um jogador extremamente limitado, mas o René hoje entrega um pouco mais do que o Arana. O Arana virou uma caricatura. Uma caricatura do que já foi, o Arana acabou. O Arana, pro jogador que já foi de seleção brasileira, não tá jogando nada. Já há algum tempo. Então eu começaria por ele, trocaria os 2 laterais, começaria com o Samuel e com o Arana. O Samuel deu essa assistência pro Nonato, da bola defendida de cabeça pelo goleiro. Foi Samuel Xavier, eu ia perguntar deu uma bela assistência, uma bola enfiada ali. Bolão dele. Fez um bom jogo, muita gente fez bom jogo, e a zaga amanhã é Ignácio e mais um. Parece que o Thiago Silva tem alguma possibilidade de jogar. Se tiver, eu acho que deveria ser Thiago Silva e Ignácio. Se não tiver o Thiago Silva, tem que ser Ignácio e Igor Rabelo, que vinha jogando bem, né, nos 2 jogos que foi titular. E o Gêmeos fez uma partida mediana, andou vacilando no fim do jogo contra o Botafogo. O Gêmeos não pode ser titular do Fluminense se houver outra possibilidade hoje. Mas o Ignácio ganhou muita moral, ganhou muito estofo com esses jogos recentes. Cara, foi um monstro. Dá pra dizer que foi um monstro contra o Botafogo. Jogou muito bem. E vinha sendo também, nas outras partidas, tá suspenso pro jogo contra o Palmeiras. Né? Os rubro-negros podem lamentar, mas ele não vai poder jogar contra o Palmeiras no sábado que vem. Fato é que amanhã tem o primeiro jogo que decide a vida do Fluminense na Libertadores, e eu arrisco dizer, sem nenhum medo, que decide a vida do Zubeldia, que já
ficou por um fio depois da eliminação contra o Vasco na Copa do Brasil e não tenho nenhuma dúvida que a passagem, a classificação ou não do Fluminense na Libertadores vai determinar se ele para ou continua no comando do Fluminense. Eu acho que ele, mais uma vez, foi mal no sábado, embora alguém vai dizer, mas jogou bem, com o time reserva. Bom, qual é o mérito de botar o time reserva? Ele apenas poupou o time todo pro jogo de terça-feira. Ele botou o time reserva em campo, ok. E aí, quando o time encaixou no jogo, quando estava bem, ele foi lá e estragou tudo. Ele tirou quem não deveria tirar, ele matou o Fluminense no meio do jogo e impediu o que poderia ser uma vitória totalmente inesperada no campo do Botafogo. Então, para mim, o Zubeldia continua absolutamente em xeque, continua sob pressão e vai ter que provar, vai ter que fazer algo melhor do que vem fazendo no Fluminense nesses últimos jogos. Quer falar mais alguma coisa do jogo? Não é só para complementar também pelo lado do Botafogo, assim, que tá tendo muita dificuldade com os pontas, porque o Franklin, ele não montou um time impositivo no primeiro tempo, então ele retraiu o Botafogo, o Fluminense teve mais posse de bola, e o Botafogo sairia em velocidade pelos lados do campo. E o Vidalba pela direita, muita velocidade, mas tecnicamente muito mal mesmo, e o Cauã Toledo pela esquerda não foi bem também, ele marcou bem ali, contribuindo com o Telles na descida, mas com a bola ele foi mal, e ele é um garoto. O Cauã Toledo já provou que sabe jogar bola, tem potencial, com ele a torcida tem esperança. Com o Vidalba não tanto, jogador que veio do Nacional do Uruguai e não vem fazendo boas partidas. Quando o Matheus Martins entrou na esquerda, melhorou, o Barreira na direita também, só que o Barreira teve uma lesão grave ali, com quase 40 minutos de jogo, ainda tá vendo se é tornozelo, tendão de Aquiles, mas uma lesão grave, e o treinador colocou, aí o Franklin também encheu de centroavante, botou o Lucas Emanuel de 17 anos, manteve o Arthur Cabral, e ainda botou o Danilo Pereira, que acabou de chegar, no lugar do Montoro. E o Montoro estava jogando muito bem, né? O Montoro era o jogador que encontrava ali ótimos passes para o Botafogo. Mas esse problema dos lados do campo, ofensivamente, o Botafogo vai precisar resolver. E na marcação, o treinador tem que organizar um sistema ali, sempre com volante de pegada, seja o Guinho, que não pôde jogar por suspensão, ou o Domingos Andrade, que não jogou, não estreou, é um jogador que veio do Porto B, angolano, segundo o próprio treinador na coletiva que deu para a imprensa na última quarta-feira, o jogador está apto, poderia até ser titular e não teve um minuto em campo, então tem que acertar a marcação no meio e tem que melhorar a produção ofensiva pelos dois lados do campo, nas pontas, e mais uma vez só reiterar o belíssimo gol do Telles, porque foi uma semana muito bonita para ele, né? Ele renovou, o Telles tem muita identificação, fez gol em final de Libertadores, renovou até o final de 2028 e calhou dele meter esse golaço de falta, que é raríssimo hoje, né, Elão? Um gol de falta no ângulo. Lindo. Muito bem batida a falta ali pro Botafogo. Golaço mesmo, Primeira visão poderia falar, será que o Fábio pulou atrasado? Mas cara, não tem como. Não tem como. Nem Fábio jogando. Gol de fora da área também, de longe, também, assim, gols. A gente tem visto cada vez menos gols de fora da área de longe. Ontem o Pulgar fez um também. Golaço, né, do Léo Pulgar Pereira também. Léo Pereira quase fez também outro. Cara, eu acho bacana isso, eu acho legal. Eu vi até influenciadores do Palmeiras reclamando: o Palmeiras não chuta de fora da área, olha o Flamengo. Então, tipo, a gente acha a mesma coisa, o Flamengo chuta muito pouco também de fora da área. Acho que todo mundo chuta pouco de fora da área hoje. Tem que chutar, né? cara. Então... Tem. E aí, mas tem algumas coisas que tem a ver com fisiologia, né? Eu troquei uma ideia, já tem um tempinho, com uma pessoa que trabalha com um jogador que inclusive joga no Flamengo, tá? E a gente conversando, ele virou pra mim e falou assim: Raíza, sabe que ele não lesiona muito porque ele não é de chutar. Ele falou pra mim, ele é um jogador que não tem muito problema de lesão porque ele não é de chutar, ficar chutando de fora da área. Porque a gente faz uns trabalhos aqui específicos e a fisiologia diz que o jogador que chuta mais assim de fora da área é um jogador mais propenso a lesões. E ontem eu estava vendo uma discussão em relação à cobrança de falta, né? E hoje no futebol, a gente cada vez menos vê aqueles jogadores especialistas em cobranças de falta como tinha anos atrás. E muita gente fala, olha, depois do treino a fisiologia não indica você ficar lá chutando, finalizando, treinando finalização e etc. Eu acho que a gente acaba tendo um problema aí, porque todo mundo, o Botafogo reclama dos pontos que não fazem gols, o Fluminense reclama dos pontos que não fazem gols, o Flamengo reclama dos pontos que não fazem gols, então eu acho que acaba trazendo uma deficiência geral realmente para esses jogadores. Mas eu achei curioso isso, ele ressaltar, né? Ele não é um jogador que se lesiona muito
porque não é um cara que fica chutando de fora da área. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.